Oi gente, estamos aqui com o nosso programa E Então, e eu trouxe a Andressa para contar um pouco da sua história e um pouco do seu testemunho pra gente. E aí, Andressa, conta pra gente como é que foi a sua história. Bom, para começar, eu nasci aqui em São José dos Campos mesmo. Até quando eu era criança, eu morava só com os meus pais, né, com a minha irmã mais velha. E quando eu era criança, eu tenho lembranças muito felizes, né? Quando a gente morava, só nós quatro. Era muita bagunça, muita risada e tal. Meu pai e minha irmã sempre foram os palhaços. E quando eu tinha 4 anos, a gente se mudou para casa da minha avó. E tudo que eu vivi lá até hoje, é o lugar onde eu moro até hoje, né? E tudo que eu vivi lá tem muita história boa, né? Muita coisa boa, que eu me lembro com carinho e tal. E trazendo um pouco mais, né, pra minha vida em Deus. Eu sempre fui da igreja, né? Fiz catequese, fiz a crisma, a primeira comunhão. Mas na verdade acho que quem já passou por isso sabe um pouco como é que é. Você estar na igreja, mas não estar com o coração em Deus, né? Tá lá simplesmente porque o pai quer, porque a mãe quer. E era mais ou menos assim que eu fazia, né? Ia lá porque minha mãe falava pra ir e tal, minha mãe brigava com a gente às vezes, comigo com a minha irmã, a gente acabava indo, né, pra não levar xinga. E um dia, quando eu tava começando a crisma, teve um retiro que eu participei, logo depois do início, da crisma mesmo, né, foi bem próximo. Participei de um retiro, que foi um retiro que eu tive um grande primeiro encontro, com Deus, foi muito bom, né, eu não tinha essa experiência, com esse Deus, né, com Deus próximo, como eu tive, né. E depois de um tempo, quando eu terminei o meu processo, né, para preparação para a crisma, teve um convite, né, para aqueles que estavam lá fazendo o seu processo para crismar, aqueles que queriam se tornar monitores de crisma. E eu quis, né, mesmo sem saber, eu nem gostava muito de ir na igreja e tal, mas eu quis mesmo ser monitora e decidi que eu queria ser e fiz a preparação. E dentro desse retiro novo que teve, né, para aqueles que estavam se preparando agora para ser monitores de crisma, foi onde teve um avivamento, né, nesse primeiro chamado que eu tive, onde eu me lembrei do toque de Deus na minha vida, né, e percebi que eu precisava fazer aquilo. Foi onde eu quis continuar na igreja. Então foi um marco na minha vida, né, porque aí eu passava de estar indo na igreja simplesmente por estar obrigada e estar indo agora porque eu decidi mesmo, né, acho que é uma coisa bem providencial mesmo, né? Porque a crisma é isso, né? Onde a gente decide caminhar com as nossas próprias pernas, né, dentro da igreja. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Aí eu me tornei monitora de crisma e depois, através do crisma, eu conheci os grupos de oração, né? O movimento da renovação carismática católica. E então eu comecei mesmo, né, a viver um processo de conversão na minha vida, e foi onde muita coisa foi mudando mesmo. E esse foi aonde eu, né, costumo contar que foi a parte da minha conversão, né, onde Deus foi começando a falar comigo, trabalhar na minha vida, e foi onde eu aprendi a ser amiga de Deus, entendi que Deus é meu amigo, e foi onde tudo começou. Então, Andressa, você estava falando da sua conversão. O que você acha que mudou na sua vida depois da sua conversão? Então, a minha vida, eu não tenho um grande testemunho de conversão, né? Muitas pessoas usavam droga, muitas pessoas viviam violência dentro de casa, tinham dificuldades na família. Mas como eu falei antes, eu tenho muitas lembranças boas na minha família e tenho até hoje, né? Mas, como eu falei antes, eu não estava com Deus, né? Com o coração em Deus. Eu acho que quando a gente não está com o coração em Deus, a nossa vida ela fica vazia, né? E eu acho que o maior testemunho que eu trago, né, de mudança de vida, é o quanto a presença de Deus me trouxe alegria, me trouxe vida plena, me trouxe, né, verdadeira esperança mesmo, né? Eu não sei, se eu não acreditasse em Deus, eu não sei onde que eu teria força para viver, né? E foi onde eu me encontrei com Deus nesse sentido, porque eu sei que, embora, como eu já falei, né, as minhas lembranças sejam muito boas, eu sinto que, olhando pra minha vida, que faltava alguma coisa, né? Faltava. Na escola, por mais feliz que eu estivesse, faltava
faltava alguma coisa. Na minha família, por mais alegria que eu tivesse, ainda faltava alguma coisa, né? E depois, como eu disse, comecei a participar do grupo de oração. Desde quando eu comecei até agora, já fazem 4 anos que eu estou dentro da renovação carismática, participando do grupo de oração. E ainda o que eu sinto é isso, né? Que falta alguma coisa. E foi nesse momento, né, que eu fui percebendo o que é, né? O que é essa coisa que falta na minha vida. Até mesmo porque, depois do momento da minha conversão, que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, eu já tinha Deus, eu já percebi, já tinha entendido através, né, da evangelização que fizeram na minha vida, e falando de Deus, que Deus é o tudo, né? Que se temos Deus não nos falta nada. E eu ainda pensava assim, o que será que falta na minha vida? O que será que me falta? E foi onde eu comecei a trilhar um caminho em busca da minha vocação. Comecei a buscar caminhos, né, além de grupo de oração, né? Porque o grupo de oração, a renovação carismática, ele acaba sendo de certa forma, assim, é a vida do leigo, né? O leigo que tem na sua casa, que tem a sua profissão, que tem o seu trabalho. E no grupo de oração, na paróquia, vive ali a sua experiência com Deus, né? E o meu coração sente isso, né? Que quer algo a mais, que quer se entregar inteiramente para Deus. E às vezes a gente até tem uma ideia do que é a nossa vocação e a gente tem medo, né, daquilo que Deus quer pra gente. Eu não sei, você já descobriu o que Deus quer pra você, o que é esse mais, assim, de Deus na sua vida? Estou descobrindo, né? Porque eu acho que até a minha morte eu vou ainda estar descobrindo, né? E acho que, assim, o grande carinho de Deus na minha vida foi onde Deus começou a realizar uma obra maravilhosa, foi através do grupo de oração Ventos do Espírito, né? E foi a partir do momento que eu comecei a participar que Deus foi inaugurando, assim, maravilhas na minha vida. Foi onde eu descobri mais sobre a vocação da vida consagrada, né? Eu descobri, assim, através das pessoas que estavam à frente do grupo, eu fui entendendo mais da igreja, mais da questão de vocação e buscando, né, fiquei curiosa, né, um dia eu ouvi falar das novas comunidades, né, que são o novo da igreja também, né, que está acontecendo, descobri na vida consagrada e eu falei, peraí, alguma coisa da minha vida tem a ver com isso, né, e um dia, mais ou menos 1 ano atrás, eu decidi conhecer uma comunidade, né, conhecer uma comunidade, para quem não sabe, a comunidade de vida são hoje lugares onde as pessoas que sentem o chamado, né, de entregar a sua vida inteira para Deus podem se encontrar, né? Antigamente só os padres, né, podiam fazer isso, né? Só as freiras lá nos conventos, os padres lá no seminário. Hoje em dia os leigos, né, nós que estamos aqui, podemos entregar nossa vida inteira para Deus vivendo, né, nesses movimentos, novas comunidades, tudo isso. E conhecendo, mas eu fiz uma experiência numa comunidade de vida chamada Comunidade Betânia. E então comecei o processo vocacional, né? No início eu achei que tinha visitado, tinha gostado de tudo, mas achei que não ia dar em nada, né? Mas não era depois, pra você. Fui lá, vi, gostei e tal, achei muito bom, mas não achei que não era aquilo, né? Mas de algum jeito Deus me cativou e eu fui ficando e hoje eu entendi assim que parte, né, da minha vocação está na comunidade de vida, que é a comunidade Betânia, né? É a comunidade que muitos devem ter ouvido falar já, que foi fundada pelo Padre Léo, da Ordem do Sagrado Coração de Jesus. É uma comunidade de acolhimento, que acolhe dependentes químicos, né, a gente tem problema com alcoolismo, na verdade qualquer tipo de pessoa, né? Carisma, né, o dom que Deus derrama sobre a comunidade é a graça de acolher o próximo como se fosse Jesus, né? Quando você chega na minha vida, quando eu aprendo, né, a viver com cada pessoa, aí eu estou convivendo com Jesus, né? E por isso dá o melhor para aquela pessoa, é isso que a comunidade faz. Então, não teve assim um atrativo, que eu, como eu falei pra você no começo, eu fui lá e eu achei que, né, não tinha nada a ver e tal. Então, não teve um atrativo, assim, mas o desejo de ver uma vida consagrada para Deus. E o chamado que eu senti, assim, é meio que inexplicável, né? Eu acho que até vai demorar um pouquinho para conseguir entender o que está acontecendo na minha vida, né? Mas parte da minha vocação eu entendi que é na comunidade Betânia. E por isso, né, que foi onde eu me decidi
decidi ir atrás desse vazio que tá faltando no meu coração, que com certeza Deus vai mostrar, né, o caminho, Deus vai me guiar. E é isso que eu tenho vivido até agora, né, essa minha experiência de conversão, de vocação. Então foi onde eu percebi que Deus é maravilhoso, né, já tinha percebido, mas Deus mostrou cada vez mais que Ele pode surpreender, né, a nossa vida. Deus, Ele me colocou em uma situação de grande alegria, de grande paz, né, diante desse chamado. E é por isso que eu aceitei, né, com amor, com o desejo de amar a Deus, de amar o meu próximo, é que estou dizendo sim a esse chamado. Então, Andressa, o que você tem aí para falar pro pessoal que está do outro lado, o pessoal que está confuso, não sabe o que faz, o que deixa de fazer em relação à vocação? O que você tem para dar assim, uma dica para eles? Então, dizer duas coisas, né? A primeira coisa é que acho que todo passo na vocação exige muita confiança, né? E acho que o que eu tenho trazido no meu coração para sempre me ajudar é o exemplo de Maria. Maria que soube confiar em Deus, né? Lá no Evangelho de Lucas, quando teve lá o anúncio, né, de que ela seria a mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo, com certeza ela teve medo, né? Cada um que se coloca no lugar dela consegue experimentar um pouquinho de como foi a experiência dela. A notícia maravilhosa de que a salvação chegaria ao mundo, mas de que seria através dela, né? Que ela seria a mãe do nosso Senhor. E ela, mesmo sem enxergar o futuro, conseguiu confiar em Deus. Então a vocação, ela é isso. Porque quando a gente decide fazer uma experiência, não, vou me lançar agora, vou fazer essa experiência na minha vocação, a gente não sabe o que tem pela frente. E é bom isso, é bom não saber. E o fato de se lançar em Deus é mostrar a Deus com o amor que nós confiamos nele, né? E é uma forma de Deus também nos dar esse dom da confiança, né? Então, por isso, cada um que está aí com seu coração aflito, né? Confie que se você ainda não conseguiu enxergar, se você ainda não conseguiu ver, Deus vai mostrar o caminho. E quando Ele te indicar a direção, continue firme confiando. Ainda que você não consiga ver muita coisa, mas continue no seu caminho em Deus, que Deus não decepciona, né? E a segunda coisa, né, é o medo, né? O medo, ele invade o nosso coração em muitas áreas da nossa vida, né? A gente, em várias situações, sente medo, sente apreensivo, mas essas duas coisas, uma depende da outra, né, na verdade. A confiança, ela traz essa segurança que nos deixa vencer esse medo, né? Você que sentiu já um chamado, né? Que já sentiu uma direção, que Deus já mostrou um caminho, não tenha medo. Porque Deus, Ele quer nos fazer felizes sempre mais. Então, esse caminho que Deus está te mostrando, esse caminho que Deus está guiando o seu coração a seguir, se você tenha plena confiança de que é o Senhor que está te falando, não tenha medo. Porque tudo que você fizer a partir daí vai ser caminhar ao lado de Deus, recebendo o seu amor, podendo dar esse amor que você está recebendo de Deus ao seu próximo. E é essa a maior graça que a gente poderia ter, né? A capacidade de amar. Ainda mais no mundo de hoje, né? Pouco se fala de amor, e quando se fala de amor, se fala de um amor falso, né? Distorcido. Que nem a gente nem se pode chamar de amor, né? Então é isso, né? Essa é a mensagem que eu deixo pra vocês. Obrigada, Andressa, por ter dado aí seu testemunho, dado um pouquinho do seu tempo pra gente. Espero que tenha ajudado você a discernir, a ter um encontro com Deus. E é isso aí.